Fala, seus arrombados. Vocês estão no canal O que realmente é preciso saber para não ser um idiota. Eu sou Ricardão, e mais uma vez estou aqui narrando esse excelente vídeo, que nos traz informação de qualidade, entretenimento, conhecimento e nos torna menos idiotas. Puta que pariu, o que não temos que falar quando estamos sendo pagos. Sem mais mentiras, vamos para o vídeo. Numa sociedade anarcocapitalista, quais seriam os limites da liberdade de expressão? Senta que lá vem a história. Entender-se liberdade de expressão como a possibilidade de você falar o que você quiser. Sei. Sobre qualquer assunto, sem ser impedido, ameaçado ou atacado por isso. Lógico, isso não significa que as pessoas tenham que te ouvir ou que tenham que te levar a sério. Também não significa que você tem o direito de usar a propriedade de alguém para essa fala. Ninguém é obrigado a ceder um canal ou um meio de comunicação para sua expressão, mas o direito de falar você tem. Liberdade de expressão sempre foi um pilar da democracia e do Estado democrático de direito. Todas as democracias consideram esse princípio como sagrado. Até o ordenamento jurídico estatal nacional fala em garantia da liberdade de expressão. Em todas as situações, porém, existem limitações à liberdade de expressão. Que merda, hein? Permitir-se liberdade de expressão até um certo ponto, por exemplo, nas leis estatais há os crimes contra a honra, que são a injúria, a calúnia e a difamação. Você pode falar qualquer coisa, mas não pode ofender alguém. Também existem outros crimes que podem ser cometidos apenas com palavras. Por exemplo, chantagem, estelionato, falso sequestro, gritar fogo e o cinema lotado. Além disso, existem termos racistas. Existe a Lei de Segurança Nacional que te proíbe de se expressar contra o país em determinadas situações. E mais recentemente, existe o chamado discurso de ódio, que é basicamente um eufemismo que permite censurar qualquer pessoa que coloca em dúvida a ideologia da esquerda progressista. Ninguém questiona que a liberdade de expressão é importante, mas será que liberdade de expressão é suficiente de forma a permitir que questionemos os limites da liberdade de expressão? Hoje vivemos no mundo do politicamente correto. A mídia tradicional está tomada pela ideologia progressista. Essa ideologia, além de várias outras pautas, tem empregado o politicamente correto, ou seja, qualquer liberdade de expressão deve ser limitada para não ofender determinadas etnias, orientações sexuais, características pessoais e etc. Mas o pior do politicamente correto é que ele considera inadequado o próprio questionamento do politicamente correto. Tudo que não se adequa à pauta progressista seria discurso de ódio. Meramente questionar os limites da liberdade de expressão pode levar à censura. Olha que irônico. A ética libertária é a base legal da sociedade anarcocapitalista, mas não é a única limitação. É razoável supor que regras jurisprudenciais de tribunais privados, empresas de segurança privada, e outras entidades de leis privadas, imponham outras restrições conforme desejado pelos subscreventes dessas entidades. O ponto central do anarcocapitalismo é que não precisamos todos nós concordar um mesmo limite para a liberdade de expressão. Se você considerar apenas a ética libertária, esta deixa claro que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Não há possibilidade de qualquer limitação, nem mesmo injúria, calúnia e difamação seriam limitados. Isso pode parecer assustador num primeiro momento, mas vamos entender o que isso significa observando cada um desses itens. Porque a calúnia e a difamação não deve ser proibida. Difamação é quando alguém ofende a sua honra objetiva, ou seja, diminui a opinião que outras pessoas têm de você. Alguém dizer para outras pessoas falsamente que você pegou o dinheiro emprestado e não pagou é um exemplo de difamação. Calúnia é basicamente a mesma coisa, só que envolve um crime. Alguém dizer para outras pessoas falsamente que você é um assassino, isso seria calúnia, porque isso é permitido na ética libertária. O ponto central é que a ética libertária protege apenas a sua propriedade privada. Você tem poder apenas sobre aquilo que você é proprietário. O conceito que outras pessoas fazem de você não pertence a você, pertence às outras pessoas. O que os estatistas chamam de sua honra não pertence a você, portanto, se alguém destruir a sua honra, você de fato não foi afetado. Alguns podem arguir, mas poxa, eu faço negócio com várias pessoas. Se alguém sai espalhando por aí falsamente que eu sou caloteiro, isso vai me prejudicar diretamente. Veja, este problema é real, mas esbarra justamente na mudança da forma de disseminação de informações. A tendência é que as pessoas fiquem muito mais céticas a opiniões apresentadas sobre terceiros.
Mitigando este problema. Isso já está acontecendo nesse momento. Muita gente não se dá conta que a quantidade de informações que temos sobre outras pessoas é muito grande hoje em dia. Há 20 anos atrás, se alguém falar alguma besteira racista qualquer para o seu grupo de amigos, poderia criar uma situação desconfortável, pegaria muito mal mesmo. Mas 2 anos depois ninguém mais se lembraria disso. Hoje não é incomum levantarem um Twitter feito há 8 anos atrás com uma piada boba para tentar atingir alguém. Todas as besteiras que falamos hoje em dia ficam registradas. Quem é esperto já percebeu que para formar opinião sobre uma pessoa não basta uma ou duas informações sobre elas. É preciso muito mais informação que isso. Quem ainda não percebeu isso, bem, estamos todos aprendendo a viver na era da informação descentralizada. Muito provavelmente não teremos como escapar de agências de rating pessoal do futuro, mas é muito importante que existam múltiplas agências com abordagens diferentes. Se houver apenas uma agência governamental, corremos o risco de chegarmos a extremos, como Black Mirror. Mas e a chantagem? Deve-se permitir a chantagem? Deve haver alguma censura ou pena para quem pratica a chantagem? Veja, se a outra pessoa possui uma informação sobre você que você não deseja que seja divulgada, essa informação pertence a outra pessoa, não pertence a você. Você pode pagar essa pessoa para não liberar a tua informação. É uma opção sua. Negocia com ela, com o proprietário da informação, ou então deixa ele liberar essa informação. Não é sua propriedade e você não tem como impedir. Liberdade de expressão absoluta pressupõe direito à chantagem, mas estelionato, falso sequestro, também valem. Olha, há uma diferença aí. Se alguém está fazendo um negócio contigo e fecha um contrato com base em informações objetivamente fraudadas ou omitidas, isso é uma fraude. Você continua tendo direito a falar o que quiser, mas se isso resultar num contrato ou uma transação comercial, essa transação é inválida e pode ser revertido no tribunal privado, inclusive com eventuais indenizações compensatórias e punitivas. E se alguém gritar fogo no cinema lotado, as pessoas saem correndo para a saída, pode se machucar, causar danos físicos. Olha, isso cai no caso também da informação fraudada. Estamos assumindo que não havia fogo de fato no cinema. Não há por que entender o prejuízo a priori, mas se algum prejuízo resultar no caso concreto, é possível sim a indenização nesse caso. Nunca a censura prévia ou proibição genérica. Finalmente, a injúria, que são as palavras que machucam. Veja, injúria é diferente de difamação. Na difamação alguém fala mal de você para outros. Na injúria alguém ofende você diretamente. São duas pessoas, você e o ofensor, e o problema, segundo os positivistas, é que você se sentiria machucado por algo que alguém disse. Sua honra subjetiva é agredida. Honra subjetiva é o conceito que você tem de você mesmo. Mas lembre-se, sua propriedade é o que você usa, delimita e defende. Se você é incapaz de defender a sua honra subjetiva, se basta os outros fazerem uma piada ou falarem algo para sua honra diminuir de valor, então ela já não é sua propriedade de qualquer forma. Injúria também é permitido na ética libertária. Cobrimos todas as dúvidas sobre liberdade de expressão absoluta. Liberdade de expressão absoluta significa, em última análise, liberdade para discriminar, para ofender, para ser preconceituoso, e muito mais. Mas ainda cabem algumas observações. Nem me preocupei em tratar dos itens acima de coisas como discurso de ódio ou lei de segurança nacional, porque ambos os dispositivos são meros artifícios criados, um pela esquerda, outro pelo governo, para permitir censurar e punir pessoas por opiniões a seu bel prazer. São por definição genéricos, permitindo enquadrar qualquer coisa que não seja a ideologia esquerdista ou interesse do Estado nessa censura. Importante ressaltar também que a ameaça de uso de violência não faz parte da liberdade de expressão. Ameaça de uso de violência fere o PNA. O PNA explicitamente define que agressão é violência ou ameaça de uso de violência. A liberdade de expressão absoluta pode até ser mitigada por acordos voluntários, mas entendamos que não há alternativa melhor que a liberdade de expressão absoluta. O Ancapistan sempre será cercado por grupos mafiosos que tentaram extorquir pessoas. Sempre haverão aqueles que buscam restaurar o Estado. O melhor desinfetante para ideias ultrapassadas é expô-las, é discuti-las, é jogar luz sobre elas. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Graças a Deus, não vi a hora de acabar isso. Ficamos por aqui. Antes que eu esqueça de mencionar, o texto tem como base as opiniões de Peter Turguniev. Até mais.